Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Mariana Poli. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a primeira vez. Mas não é qualquer primeira vez. É a primeira vez num posto de liderança. Muitos desejam ser promovidos, mas quando acontece, descobrem que, tirando o aumento de salário, ser chefe nem sempre é tão legal assim. Seja dentro de uma empresa ou no próprio negócio, fazer a passagem de colega para superior, conquistando o respeito e a confiança das pessoas, é um processo que gera insegurança, medo e uma série de desafios. Além de apresentar resultados financeiros, o novo chefe precisa gerenciar expectativas do time, ganhar a atenção da alta liderança, compreender a estrutura de negócio e aperfeiçoar as habilidades políticas. Não é coisa para qualquer estreante. Não é mesmo? E se de um lado há mais autonomia, do outro surge a pressão por resultados e o preço das decisões. Em última análise, a responsabilidade de um eventual fracasso é de quem está no comando. E o problema, Elisa, é que grandes funcionários nem sempre se tornam ótimos chefes. Segundo um estudo do Center of Creative Leadership, instituição global de educação executiva, 50% dos gerentes são classificados como ineficazes por seus subordinados. Mas como melhorar esses índices quando falta tempo e dinheiro para se desenvolver? Nosso objetivo aqui hoje é justamente discutir isso. No primeiro bloco, conversaremos sobre as principais dificuldades que os gestores novatos enfrentam. Já no segundo, vamos trazer dicas para que chefes de primeira viagem melhorem seu desempenho. Para nos ajudar nessa missão, convidamos Ana Maíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar, organização criada pelo empresário Jorge Paulo Lemann, que oferece bolsas de estudos e treinamentos para jovens talentos. Bem-vinda, Ana Maíra. Muito obrigada. Olá, pessoal. Obrigada pela participação. E Tatiana Iwai, professora de comportamento organizacional e liderança do INSPER. Seja bem-vinda, Tatiana. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Sejam bem-vindas, Ana Maíra e Tatiana. É um prazer receber vocês aqui hoje. Eu queria abrir esse bloco perguntando para vocês o que um profissional que assume um cargo de gestão pela primeira vez precisa ter em mente. Tatiana? Olha, acho que tem alguns desafios, são vários desafios. Talvez o mais importante, talvez o mais difícil, seja ele entender que a regra do jogo mudou, né? Que nessa nova posição de liderança, os requisitos do cargo, eles mudaram. Uma coisa é você ser um colaborador individual, outra coisa agora é você parar de fazer o trabalho, né, propriamente dito, e trabalhar por meio de outras pessoas. Você conseguir gerenciar e ajudar as pessoas do seu time a entregarem o resultado. E quando você tem essa mudança de cargo, você tem um conjunto de novas responsabilidades que vão se abrir. Em termos de avaliação de desempenho, em termos de desenvolvimento, em termos de gestão de conflito. Então, suas tarefas são diferentes, a alocação do seu tempo é diferente, até as suas prioridades vão ser diferentes. Enquanto essa pessoa ela não conseguir entender e apresentar uma modificação comportamental, ela não vai eventualmente conseguir desempenhar bem. E o que não é trivial, porque a nossa tendência é continuar fazendo aquilo que deu certo no passado. Então, como colaborador individual, eu fazia algumas coisas e funcionou. Talvez por isso ele tenha sido promovido. E ele tem que ser capaz de trocar essa pele para conseguir, então, fazer essa passagem bem feita. Perfeito, concordo completamente. E eu acho que é muito importante chegar entendendo que você precisa de alguns métodos, de algumas pesquisas que podem te ajudar nesse processo. Por exemplo, de acordo com o Vicente Falcone, né, que é um dos nossos maiores gurus aí de administração e gestão no Brasil, liderança é atingir resultados através de pessoas do jeito certo. E tem 3 pilares essa liderança. Primeiro seria a questão do seu conhecimento gerencial, de pensar em qual é o objetivo, qual é o resultado esperado e como que você gere a rotina e os indicadores para chegar lá.
O segundo tem a ver com liderança de equipes, e aí desde um aspecto mais inspiracional, de desenvolvimento, de seleção e formação de equipe. E em terceiro, conhecimento técnico dentro daquela área específica que você está trabalhando. E aí vem um desafio que nem sempre você assume uma liderança na área que você já tinha executado aquela determinada função. Então, o desafio vai aumentar ou diminuir de acordo também com esse aspecto. E um dos perrengues, assim, que as pessoas enfrentam quando viram chefe pela primeira vez é a resistência dos liderados, principalmente aqueles que eram pares. O que um recém-promovido deve fazer para lidar com esse tipo de situação sem perder a razão, a coerência? Você sabe que, quando você falou de desafios, esse daí não é exatamente um desafio. Talvez o desafio seja uma armadilha. E o desafio seja conseguir não cair na armadilha do quê? Quando você é promovido, a gente tem uma premissa, uma intuição de que a gente precisa ter todas as respostas. E que a gente precisa saber mais que os outros. E, eventualmente, a pessoa, exatamente porque ontem nós éramos pares e, de repente, hoje eu sou seu chefe. E, às vezes, você foi promovido porque você tinha, por exemplo, mais habilidades interpessoais. Mas não necessariamente mais habilidades técnicas. E o seu par, que agora é o seu subordinado, ele é uma pessoa tecnicamente muito boa. E aí você tem essa pressão de ter as respostas. E eu acho que uma dúvida, um incômodo que as pessoas têm é: o que eu posso oferecer para esse que era ex-par e agora é o meu subordinado? O que eu posso ensinar para ele se ele eventualmente sabe mais? E nesse caminho, você fica tentando jogar no certo, jogar seguro e não errar. E também não mostrar que você não sabe, e você, esse medo de fracassar, o medo de não saber, né? Todas as respostas, você acaba se minando, porque você experimenta menos, você tem medo de criar, medo de experimentar coisas novas. E isso vai minar tanto a sua capacidade de liderar, como a capacidade do seu time, de conseguir fazer entrega, inovar e fazer coisas diferentes. E muito interessante, porque nesse comportamento de insegurança, a tendência é você se armar, afastar um pouco do time e não gerar aquela relação de vulnerabilidade que é essencial numa relação de confiança. Então, quando a gente fala de construir confiança desde o início, tem a ver com... E aí tem outro autor que a gente pode citar aqui, que é o Stephen Covey, que é A Velocidade da Confiança, que é um livro dele, que é justamente confiança é a soma do quanto você mostra-se competente naquela determinada responsabilidade, consistente entre aquilo que você faz e fala, com boa vontade para ajudar e aprender, mas também com vulnerabilidade, que tem a ver com admitir aquilo que você erra, aquilo que você não sabe, e não tentar ter todas as respostas, como a Tati já falou. E aí uma primeira coisa que eu sempre faço com o meu time realmente é um alinhamento de expectativas, né? Então, o que eu espero de você, o que você espera de mim, o que você vai conseguir de mim, o que você não vai ter e o que a gente vai aprender juntos. Então, eu acho que quando você deixa de ser um par para ser um líder de alguém, é importante ter esse diálogo muito aberto, transparente e vulnerável, em que você coloca esses limites e também entendendo para a pessoa também ter uma empatia pela posição que você tá, né? Acho que esse é um primeiro ponto. Diálogo, orientação, feedbacks constantes e esse processo de team building, né? Que é a construção do seu time, a formação, as relações, é cada um conhecer um lado. E nem sempre, eu acho que é desmitificar o que é a liderança. Às vezes a liderança é aquele que no senso comum é aquele que tem todas as respostas, que sabe tudo, que sabe mais. Porém, entendendo que o líder, na verdade, o melhor líder é aquele que usa da inteligência coletiva. E que ele não vai ter todas as respostas, mas ele vai facilitar um processo para a inteligência do grupo conseguir gerar resultados e decisões melhores do que aquele só concentrada e centralizada nele. Pela experiência de vocês, quanto tempo? Eu sei que é difícil de quantificar, tá? Mas quanto tempo leva para uma pessoa se tornar um verdadeiro líder? Ele realmente ter uma construção de time ou variar muito de pessoa para pessoa? Como é que se dá esse processo? Acho tão arriscado, né? A gente falar uma média, assim, né? De quanto tempo demora. Eu acho que talvez a velocidade disso demore em 2 pontos. E um, eu retomo aqui o ponto super interessante da Maíra. Acho que, primeiro, ele tem que ter uma orientação de aprendizado. No sentido de, é uma nova posição? São novas competências que eu preciso aprender e apresentar? Então, quando ele estiver aberto a isso,
melhor. Mas também tem uma questão, voltando ao ponto de construção de confiança, que depende muito também, se é uma gestão de um time e ajudar esse time a desempenhar bem, significa que ele precisa antes ter um interesse genuíno, e precisa ser genuíno, de entender as pessoas do seu time. Entender em termos de quais são as aspirações dessas pessoas, quais são as necessidades delas, quais são os seus talentos, quais são as suas áreas de desenvolvimento que eu posso explorar. Porque uma vez que ele tem esse conhecimento, Elisa, ele pode começar a pensar, então agora eu sei quais as tarefas que eu posso alocar que eventualmente forneçam mais sentido a essa pessoa, que tenha um fit maior com as habilidades e os talentos dela. Eu posso dar um feedback mais efetivo em termos de maior chance de ser ouvido e internalizado, porque ninguém gosta de receber feedback. Então, você precisa conhecer a pessoa para fazer a entrega efetiva desse feedback. Que recompensas eu posso fornecer a essas pessoas que sejam mais valiosas a ela? Então, e que isso é gestão do seu time. Mas, para isso, antes, você precisa conhecê-los e desenvolver esse relacionamento positivo e de confiança. Então, mais do que talvez dar um número, uma estimativa, na contingente ou condicional a velocidade com que você vai conseguir fazer isso. Sem dúvida. E quando a gente olha pensando em dois aspectos dessa resposta, né? Acho que uma, da minha experiência. Eu tenho 10 anos de experiência em gestão de time, apesar de ter só 30 anos. E comecei muito nova numa organização estudantil, que eu acho que é uma realidade de muitos jovens no Brasil, que tem que durante a universidade se envolvem em projetos extracurriculares e já tem experiência de liderar, mas muito novinhos ainda, né? Muito sem conhecimento, muito imaturo, um momento muito de experimentação. Quando eu olho para esses 10 anos de experiência, cada time, cada lugar, cada desafio que eu tinha foi completamente diferente um do outro. E eu acho que pro resto da vida a gente vai continuar aprendendo sobre liderança de equipes. Eu não imagino nenhum líder super consolidado que tenha uma fórmula que ele vai conseguir aplicar em qualquer contexto, porque as pessoas mudam. E hoje, por exemplo, eu tenho o desafio de liderar um time todo que é muito mais sênior do que eu. Né? Eu lidero pessoas de 15 anos mais velhas, 10, 5, e que vêm com uma bagagem de conhecimento técnico maior que a minha. Então, eu também tenho que adaptar nesse contexto de entender, então, o que eu vou agregar? Qual é o valor que eu vou ter ali e o que eu retiro deles, né? Como que cada um tem o seu papel. Então, esse é um exemplo, por exemplo, isolado, que mostra que, de fato, muda muito conforme o contexto. Mas quando a gente olha para a sua maturidade de liderança em relação a um time específico, aí sim, acho que até tem teorias que ajudam a enxergar isso. Não de tempo, mas de fases. Tem uma teoria que mostra que primeiro você tem a fase de formação do time, depois sempre vai ter como se fosse um conflito grande. Desse conflito, esse time passa a amadurecer e a entender quais os acordos, as regras e as políticas de relacionamento entre eles, para aí depois dessa fase, que seria só uma quarta, eles começarem a de fato performar no seu mais alto potencial. Então, leva bastante tempo e hoje em dia isso é ainda mais crucial dado a velocidade da rotatividade dos talentos muito jovens e do quanto que às vezes o líder já tem que entregar resultados rápidos, como vocês disseram na introdução, e às vezes não dá tempo dessa formação mais madura do time. E aí você falou, leva tempo, e hoje a gente tem uma realidade nas empresas de modelos de trabalho ágeis, em que às vezes as pessoas não são chefes, mas são demandadas ali a liderar um projeto especificamente. Então, o que uma pessoa que está nessa situação de liderar ali um projeto, num squad, por exemplo, tem que ter em mente? Porque ela não vai ter esse tempo todo, né? E nem o cargo formal, muitas vezes, E nem o cargo né? formal para isso. Exato. Tudo fica mais difícil, né? Acho que primeiro é lembrar que liderança não é de fato só liderança de equipes, em que você tem uma liderança que você conseguiu, como vocês disseram, ter esse tempo. Às vezes você precisa aprender primeiro uma autoliderança que vai ser essencial para ser consistente lá na frente. Em segundo, uma liderança por influência, que algumas vezes com seus pares, você também está liderando ou influenciando de uma forma que a decisão, os resultados vão ser melhores através deles. E por fim, uma liderança de time ou de projetos, né? Nesse caso, eu acho que o primeiro ponto talvez ele vai ser mais exigido em gestão do que necessariamente em liderança.
Quando eu falo liderança, eu tô falando às vezes de desenvolvimento, de motivação, de uma coisa mais de longo prazo. Mas em gestão, com certeza, o primeiro passo é ele ter com muita clareza qual é o desafio, o objetivo, para depois dividir as responsabilidades de uma forma coerente, para todo mundo estar alinhado a esse objetivo. E, por fim, uma gestão de rotina desses resultados intermediários e dessas tarefas, de modo que o projeto fique produtivo e entregue aquilo que era esperado. Você sabe que quando a gente fala de times ágeis, eu acho que uma coisa interessante que a gente foca demais em times ágeis e a gente tem que dar um passo atrás antes e contextualizar que os times ágeis, eles são uma resposta, ou uma tentativa de resposta a lidar com um contexto de alta mudança. Então, no fundo, ele é uma resposta a eu preciso aumentar o meu tempo de reação, minha capacidade de adaptação. E nesse contexto, acho que condutas interessantes na gestão, né, do seu time, acho que são duas que vale a pena a gente comentar. Uma delas se é capacidade de reação, então a gente precisa descentralizar. Sempre que você centraliza o direito de decisão, tudo vai se tornando mais lento e a sua capacidade de lidar com contingências diminui. Então, é uma autonomia, mas ao mesmo tempo autonomia contingente à maturidade do seu time. Se de fato o seu time ainda está numa fase de tormenta, de conflito, e as normas sociais, como as coisas precisam ser trabalhadas, não estão ok, você precisa estar mais próximo. Mas a ideia, o espírito ali é mais autonomia, que eu consiga realmente permitir que o meu time seja capaz de resolver aqui várias contingências sozinhos. E tem uma outra, em cima dessa capacidade de inovação e adaptação e resposta, é que os times vêm ficando cada vez mais diversos. A gente valoriza a diversidade. Só que, quando a gente fala de mais de diversidade, a gente esquece que ela traz consigo um desafio importante. Times mais diversos são times que em algum momento têm mais conflito. Então isso significa que você abre também um flanco extremamente importante de gestão de conflito. E um outro ainda que, se você quiser capitalizar da diversidade do seu time, você precisa em alguma medida criar as condições dentro do seu time para isso. A gente costuma falar de segurança psicológica do time, em que o seu time ou as pessoas do time, elas se sintam seguras para emitir a sua opinião, para discordar, para perguntar, para admitir que elas não sabem, para admitir que elas erraram. E para questionar também. Isso, exatamente. Senão você não capitaliza nessa diversidade. Então, de novo, o time ágil, ele tem algumas características que demandam, eu não digo que são competências novas, mas elas se tornam mais relevantes dado esse contexto aí de maior necessidade de inovação e reação. Muito bem, vamos para o segundo bloco e a ideia agora é sermos bem práticas. Então, para começar, eu gostaria que vocês compartilhassem dicas com os nossos ouvintes de como alguém que está se tornando chefe pela primeira vez pode desenvolver um plano de liderança, estabelecendo-se nesse novo papel com um certo conforto. Primeiro passo mais básico é ter autoconhecimento e uma capacidade de reflexão e aprendizagem constante, né? Ele saber que não tem uma fórmula, mas que ele precisa encontrar, a partir da sua personalidade, da sua experiência, qual que é o seu estilo. Então, eu acredito muito, assim, num desenvolvimento sistematizado, pessoal e muito reflexivo. Acho que é olhar para a sua história e pensar, por exemplo, por que eu me tornei líder, né? Acho que primeiro essa autoconfiança de por que eu tô nesse cargo, o que esperam de mim, o que eu mais agrego e o que eu mais preciso aprender nesse processo. E eu tento sempre fazer isso a cada desafio para eu conseguir ser muito focada em qual aprendizado, qual o próximo degrau que eu vou subir para conseguir atender aquela determinada expectativa, que sempre é muito alta e que quando você tem vários chefes, como é o meu caso, são expectativas muito diferentes entre si, né? Então, esse processo reflexivo é o primeiro ponto. O segundo
o processo reflexivo olhando para dentro, o segundo é um pouco olhando para fora e entendendo o que esperam de você, o que o seu time precisa de você também. Porque nessa questão de liderança, não é só o seu estilo e ponto, as pessoas que se adaptam a mim, mas é naquele momento do meu time, naquela maturidade ou conhecimento que eles têm, qual é o papel que eu devo exercer? É um papel de mais autonomia, é um papel de mais aprendizado? E como que eu vou jogar de acordo com o determinado contexto? Então, acho que começa de dentro, organizando direitinho o que você tem de melhor, o que falta e o que é esperado de você. Uma coisa bastante prática e que ele precisa ter em mente quando ele assume essa posição é que ele tem várias fontes de poder. Então, a capacidade de influenciar aquelas pessoas é alta. Poder porque ele tem o cargo, ele tem autoridade. Poder porque na mão dele, ele tem recompensas e capacidade de punir até, disciplinar as pessoas. Então, ele tem uma fontes de poder que permitem que ele exerça influência. Isso significa que ele é um role model importante para o seu time. Então, ele tem que ter atenção aos comportamentos que ele gostaria que seus liderados emulassem. Então, ele quer criar no time uma ideia, uma noção clara de franqueza, de transparência. Então, talvez ele tenha que ser a primeira pessoa a dar o primeiro passo e, por exemplo, pedir um feedback dos seus liderados. Porque assim ele incentiva. Ele quer dar voz, ele quer criar essa ideia de segurança psicológica e incentivar as pessoas a participarem. Então, por exemplo, talvez seja o caso dele ser a última pessoa a falar. E permitir que antes as pessoas falem, para que elas não sejam influenciadas e tentem seguir o que ele está falando. Ele quer um time mais colaborativo, então ele tem que ser o primeiro a começar a apresentar comportamentos de eu peço ajuda, eu forneço ajuda e ser capaz de utilizar aquelas recompensas, né, simbólicas, não monetárias que ele pode manipular dentro do time para reforçar comportamentos que ele gostaria, que são desejáveis, quando ele enxerga que os seus liderados estão fazendo. Então, acho que esse já é um grande ponto. Muito legal, Tati, que isso também é a formação da cultura que você quer criar naquele determinado time ou da organização que você faz parte, né? Então, olha a importância do papel do líder em sim entregar resultados, em sim se desenvolver constantemente, mas também em entender que ele é um formador agora, um responsável também pela cultura organizacional. E ele tem que estar ciente disso através do exemplo e de seus próprios comportamentos. Muitos especialistas em carreira e em liderança dizem que é muito importante para um líder ter um mentor. Alguém com quem ele possa conversar francamente, até trocar algumas informações confidenciais que ele não pode abrir para a equipe ou para os pares dele na empresa. Qual que é a importância disso e como alguém encontra um mentor ideal ou forma um time de mentores? Mentores foram essenciais para mim desde que eu assumi a diretoria executiva da Fundação Estudar há 1 ano e meio atrás. E eu tenho alguns muito mais próximos, outros mais pontuais. Acho que a primeira coisa é que algumas pessoas já saem fazendo convites, né? Pega uma pessoa que admira muito e já vai fazer o convite para ser seu mentor, mas mentoria ela só acontece bem se existe uma relação de confiança, de conhecimento prévio. Então, algumas vezes, é uma conversa pontual, um almoço que você vai marcar, um café, alguns pedidos de dicas. E essa relação vai se construindo ali. Vendo que está fazendo sentido oficializar essa relação como uma mentoria, legal. Ótimo, porque você vai ter alguém que você sabe que você pode contar com mais frequência. Mas a minha primeira dica é primeiro explorar essa rede, entendendo quem são as pessoas que fazem mais sentido de acordo com os desafios que você tem, né? Tanto pessoais, quanto profissionais, quanto com você mesmo ou com o seu time. E eu tenho uma mentora sensacional, que é a Flávia Falgeres, que ela foi CEO da BRF, VP da Ambev, VP também do Burger King. E ela realmente é uma pessoa que eu consigo hoje estabelecer uma conversa mensal, profunda, no nível pessoal, quase no nível psicológico, e que foi muito importante para mim em diversos aspectos, porque o líder, muitas vezes, ele é um pouco sozinho. Acho que é muito legal essa imagem da gente criar um líder não tão sozinho pelo compartilhamento de responsabilidades que você tem com o seu time, de não ser só um peso para você mesmo. Por outro lado, vão ter alguns assuntos que você não vai conseguir abrir.
Então, com os mentores, depois que você estabelece uma relação de confiança legal, você consegue, e com uma pessoa mais sênior também, né? Você consegue ter muita ajuda mesmo. Acho que esse ponto que a Maíra colocou é super importante. Você precisa explorar a sua rede, precisa acontecer uma certa identificação com a pessoa, mas a Maíra contou de um mentor que ela... Felizmente que ela consegue conversar sobre várias coisas. Mas, de repente, você pode pensar em mentores por domínio, digamos assim. Talvez você não precise ter uma única pessoa para aquilo. Então, em alguns assuntos, talvez mais pessoais, você tem algum mentor. Para um outro mais técnico, um outro. Porque, às vezes, significa que de carreira ou mais técnico, você quer uma pessoa mais sênior, que já tenha passado por aquela experiência. Mas em outros domínios, talvez uma pessoa mais próxima, que não necessariamente seja mais sênior que você, também pode ser o seu mentor naquilo, né? A gente tem essa ideia de que precisa realmente ser uma pessoa acima, muito mais experimentada, e não necessariamente. E aí, uma vez estabelecido essa confiança, que é super importante, como a Maíra pontuou, acho que depois tem, na sequência, esse processo de troca, de você e você. Mas tem um processo seu também, né? De tentar fazer pequenas experimentações no dia a dia e voltar ao seu mentor para devolver e falar o seguinte: foi isso que aconteceu, eu me senti dessa maneira, e também, não só devolver para ele, mas o seu mentor, ele é aquela pessoa com quem você troca. Mas quem está vendo as suas experimentações ou as suas tentativas de mudança são as pessoas que interagem com você. Então, não é porque você tem um mentor que você não vai pedir o feedback para as pessoas que interagem com você, porque são elas que estão vendo o que está acontecendo e que podem te dar insights super importantes para depois levar o seu mentor e fazer uma reflexão muito mais rica. A próxima pergunta, ela ia ser justamente sobre isso, né? Muitos líderes, eles acabam ali também no apagar dos incêndios, se esquecendo de ouvir as pessoas. E essa escuta é super importante, né? Sobretudo dos subordinados. Então, eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais a importância de a gente ouvir os nossos liderados. E como fazer isso de um jeito estruturado. Lá na Fundação Estudar, a gente tem o feedback reverso, para garantir num processo de gente que, de fato, o líder vai ouvir seu liderado sobre o que não está indo tão bem e o que está indo legal, né? Feedback, às vezes a gente tem medo, né? Acho que tem um mito, assim, do tipo, de escancarar que você não é perfeito, de que falta muita coisa, de que não é tão preparado. Mas a verdade é que é o principal guia para você ter muita consciência e, como eu tinha falado, autoconhecimento sobre as suas forças, as suas fraquezas e para guiar também o seu próximo passo de desenvolvimento. Pedir um feedback reverso é muito importante, então, para esse primeiro passo do seu desenvolvimento, mas também para um processo de alinhamento de expectativas. Porque algumas vezes a gente vai ouvir esse liderado, e isso já aconteceu algumas vezes, assim, na minha trajetória, de você ouvir tanta expectativa, mas assim, que quase passa assim do nível de viabilidade e realidade. Quando você chega nisso, é importante você ouvir, pensar, refletir, entender o que é viável e o que não é, e também ter um retorno de uma combinação com um acordo com esse liderado de, olha, isso é meu foco de desenvolvimento, concordo com você, esse ponto aqui acho que a gente precisa chegar no meio do caminho. Mas é claro que tem que fazer isso com muito cuidado também, né? Porque não é ser defensivo em relação ao feedback, mas é muito mais entender que os liderados também precisam ter expectativas alinhadas sobre o que esperar do líder. Porque existe uma visão, às vezes, de super-herói, uma visão de professor, que ultrapassa a capacidade do líder no dia a dia. Acho que como fazer a escuta? A escuta você precisa perguntar, né? Acho que é o primeiro ponto, que parece tão trivial, mas é difícil você ter líderes que chegam às suas equipes, que se sintam confortáveis a realmente pedir um feedback. Então, acho que a primeira coisa precisa pedir. E o feedback, todo mundo gosta de dar feedback, né? Mas o feedback tem uma questão traiçoeira. Porque ao mesmo tempo em que ele é uma fonte importante para você se desenvolver e crescer, por outro lado, ele também representa uma ameaça à sua autoimagem positiva.
Então, você fica, né? Você tem que achar um equilíbrio ali. Portanto, às vezes, a primeira tentativa de feedback não dá certo também, porque não só o receptor do feedback não está preparado para receber, mas a pessoa também, que está dando feedback, ela não consegue entregar um feedback efetivo. Então, essa escuta, essa tentativa de gerar voz aos seus subordinados, significa que você pede, que você tem que estar realmente aberto a ouvir, mas, ao mesmo tempo, quando você sente que o feedback as pessoas não estão entregando adequadamente, talvez, de novo, você tenha que dar o primeiro passo e mostrar o comportamento ou o tipo de feedback mais efetivo e mais produtivo que pode ser dado. E aí, talvez, os seus liderados possam, de novo, emulando o seu comportamento, criar essa ideia no time de franqueza e voz e compartilhamento de experiências, né, e de feedback. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, então eu vou ter que fazer aqui a nossa última pergunta. Eu queria que vocês dessem um conselho para uma pessoa que está assumindo a liderança no lugar de alguém que foi um líder emblemático para aquela equipe. Né? Imagina uma primeira liderança, uma segunda liderança, assumindo ali no lugar de alguém que era a cara da equipe. O que a pessoa faz numa situação dessa? Olha, acho que o primeiro ponto, independente da outra pessoa ter sido muito boa ou não, na primeira posição de liderança, você não está muito acostumado, às vezes você gosta de colocar a mão na massa e você fala, ok, eu vou agora fazer essas atividades de gestão e eu quase vou tolerá-las. E você realmente tem que abraçar essa função nova, com aquele interesse genuíno dentro do seu time, entendendo que, acima de tudo, você está lá para desenvolvê-los. Você tem que ajudar essas pessoas a amadurecer. Dado isso, acho que o ponto de novo, a nossa tentativa se deu certo com aquela pessoa, talvez, se eu conseguir emular o que ela estiver fazendo, talvez, quem sabe, eu também seja bem-sucedido. E aí, a ideia é que você realmente consiga ter o autoconhecimento que a Maíra comentou, para que você consiga achar o seu próprio estilo e consiga imprimir uma certa liderança autêntica. Ser autêntico, a gente tem que ter muito cuidado com a ideia de liderança autêntica, porque muitas vezes você precisa também estar conectado com as outras pessoas. É o que você quer, mas conectado com o que o seu time precisa. Mas essa ideia de autenticidade, ela é fundamental para que você possa deixar sua marca. E mais do que isso, porque é o seu jeito e você precisa fazer isso de forma genuína. Então, você tentar copiar um outro estilo, dificilmente vai dar certo. E eu tenho uma mania muito grande de contexto histórico, né? Então, quando eu entro numa área nova, para mim é muito importante entender a história daquela área e o que é esperado dela no futuro e quais são cada uma das fases e o que era esperado do líder daquela fase, né? Qual que foi o legado que cada um deixou e qual é o próximo desafio. Eu acho que quando você faz esse exercício, pelo menos para mim funciona muito bem, porque aí eu fico muito tranquila de entender, ok, o meu papel agora é outro, a expectativa da liderança nessa nova fase é outra e por isso precisa de um líder diferente. Então, eu acho que ter esse diálogo muito aberto e comunicar isso para a equipe, mas também construir junto com eles, faz muito sentido. Então, por exemplo, uma análise SWOT de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças junto com o time, por exemplo, é uma forma super prática de entender oportunidades que naquela fase, naquele planejamento da área que esse líder vai estar liderando, vai ser foco de resolver. Então, eles entendem o legado, o mandato, a expectativa daquela nova fase e conseguem conectar ao perfil desse novo líder. Porque, de fato, só tentar repetir ou fazer igual ao anterior ou ter esse ego um pouco ameaçado de não ser tão querido quanto o anterior é o pior que pode acontecer, porque você pode perder a autenticidade. E agora vamos para o nosso quadro novo, o Dica da Redação, com a Elisa Tosi. Minha dica para você que é líder ou está virando líder pela primeira vez é o livro Líderes se Servem por Último, do Simon Sinek. O Simon é especialista em gestão e há muitos anos estuda liderança. Nesse livro, ele explica que o que faz com que os líderes sejam vistos por suas equipes como excelentes chefes é a capacidade de proteger os times e a ousadia para arriscar.
O título do livro, Os Líderes se Servem por Último, exemplifica bem esse conceito. Para o Simon, o grande papel de um bom gestor de pessoas é desenvolver os times, fazendo com que os funcionários sejam sempre os primeiros a se alimentar. Só assim as equipes conseguem ter força para produzir e motivação para trabalhar. Dá uma lida no livro, conta pra gente o que você achou. Eu acho um dos melhores livros sobre liderança que já foram lançados no Brasil. Bom, antes da gente encerrar, a gente quer agradecer a alguns dos nossos ouvintes. O Alexandro Silva nos parabenizou no LinkedIn por sempre debater temas relevantes para o dia a dia dos profissionais. Ele disse o seguinte: todas as semanas escuto o podcast da Rádio Peão. Obrigada pela companhia, Alexandro. Espalha para os amigos, colegas de empresa e familiares, por favor. Já o Leonardo Savir comentou sobre o tema do nosso episódio 25, no qual falamos da importância da meditação para os trabalhadores. Ele diz que tem estudado muito os benefícios da espiritualidade dentro das empresas e reforçou o quanto ela é importante para a felicidade, a saúde e o desempenho intelectual. Os resultados da meditação e da espiritualidade são impressionantes, escreveu ele. Você perdeu o nosso episódio sobre meditação? Então corre lá para ouvir. O Rádio Peão está disponível no Spotify, no Deezer, no Podcast Addict e no YouTube. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Rádio Peão. Eu agradeço muito a presença da Ana Maíra. Obrigada, Ana. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada, gente, aos ouvintes também. E da Tatiana também. Obrigada, Tati. Foi um prazer. Esse podcast teve produção de Mariana Poli, a edição de som é do Rafael Bertazzi e a trilha sonora do Chico Labels. Deixa a gente saber se você gostou ou não desse programa enviando mensagens nas nossas redes sociais. Use as hashtags Rádio Peão e Você SA. Ou escreva para o nosso e-mail, podcast@vocesa.com.br. Quarta-feira que vem, a partir das 6 da manhã, tem mais. Até lá, pessoal!